comecei a lutar muito mais vezes fora. Primeiro porque eu e o Paulo Seco tínhamos a ambição de tentar uma participação nos Jogos Olímpicos em 2012 e começámos em 2008 a participar em provas internacionais, provas de natação, e também porque numa divisão de peso mais leves a competitividade era muito baixa em Portugal, então se eu queria lutar mais vezes tínhamos que participar mais vezes em competições fora de Portugal para conseguir elevar o nível e manter uma regularidade na competição. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio, mais uma vez a nobre arte, boxe. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que vai ficar aqui a critério do nosso Manual do Desporto, o Atílio Coelho, eu vou pedir para os senhores, curta, comente e compartilhe, maltinha. É muito importante, não custa nada aos senhores, vai muito nos ajudar. Estamos trabalhando a sério nisto, com coração e alma, em prol do desporto de combate, dos atletas, dos treinadores, e nós aqui, né, estamos cedendo o nosso humilde tempo. Não é não, Atílio? Exatamente. Numa tarde de calor, um final de tarde de calor, até uma tarde que até joga Portugal aqui na final da Liga das Nações, mas nós estamos aqui agarrados ao amor pelo pugilismo e com todo o prazer e com todo o gosto do mundo tenho aqui uma pessoa que me é comum há muitos anos, Pedro Number Matos. Pedro, muito obrigado por teres aceito. Obrigado eu aqui pelo convite e também por poder partilhar um pouco da minha história na modalidade. É sempre importante. É isso mesmo. Pedro, nós temos aqui uma pergunta da praxe da abertura, que é puxar aqui, fazer um rewind e puxar a fita bem lá atrás. Com que idade é que tu começaste a ter os primeiros contactos com artes marciais ou de esportes de combate e onde? Sim. Olha, eu comecei já um pouco tarde, digamos, né? Eu comecei a treinar aos 18 anos, acho que como a maior parte de nós, por convite de um amigo, no kickboxing, e depois mais tarde, passado para aí um ano e pouco, comecei a fazer boxe também para tentar melhorar um pouco a parte do kickboxing, e aos poucos foi feito uma transição mais para o boxe, apesar de estar sempre ligado também ao kickboxing e fazer também esporadicamente algumas lutas, mas a maior parte do meu percurso foi feito no boxe, né? E comecei aos 18 anos, já um pouco tarde diria, mas fui muito constante durante os primeiros anos principalmente, e acho que isso também acaba por ser o ponto principal do meu percurso, né? Foi muito constante durante, principalmente nos primeiros anos da modalidade. Tu, quando começas a fazer os primeiros treinos, e em que escola é? Com que treinador? Eu comecei a treinar, como disse, no kickboxing com o Hugo Oliveira, que era um atleta que representava o ginásio Superstar, na academia do Paulo Seco. Eles na altura representavam o Lisboa Futebol Clube e tinham as duas modalidades, e foi com ele que eu comecei. E pronto, depois mais tarde, quando comecei no boxe também, foi com o Paulo Seco até sempre. Foi sempre o meu treinador de boxe. No kickboxing fui treinando treinei com algumas pessoas diferentes. O meu primeiro treinador foi o Hugo Oliveira, depois teve o Rui Garcia, também foi um atleta que também foi campeão nacional e alguns títulos nacionais também. Treinei com o Paulo Oliveira também, onde fiz uma disputa do título mundial da Waco Pro. E no final treinei com a Dina Pedro também. Fiz umas 3, 4 lutas com a Dina, com a representação da equipa dela. O Oliveira, que é um atleta da minha geração, também é um peso levezinho. Era. Ele na altura iniciava, jogou em 60, depois mais tarde 73,5 e foi ainda mais tarde, depois até jogou já na casa dos 70, mas acho que o peso, quando ele era mesmo atleta regular, era os 103,5, que na altura era uma categoria fortíssima em Portugal, fortíssima. Tinha
atletas bons nessa divisão. E ele que vem da antiga escola do Superstar, do mestre Carlos Rangel. Exatamente. Só uma dúvida, o Paulo Seco não é daqui de Lisboa? É. Lisboa, sim. Então tu é daqui de Lisboa ou é do norte? Lisboa. Boa. Ó, Daniel, tu ainda não apanhas o sotaque, mano. Tu não vês. Não tem essa habilidade ainda. Não vês que o gajo é alfacinha, mano. E ele é tranquilo, mas não vês que é alfacinha, o gajo que é. Olha, e tu realmente foste um atleta que foi ficando na retina de quem já estava dentro da modalidade, e eu falo por mim porque lembro-me que tu eras muito constante, e como acabaste de dizer, foste muito constante na tua carreira amadora, eras muito permanente, portanto, a nível calendário de competições. Nós víamos o Pedro Oliveira regularmente ali naquelas categorias mais baixas, mas sempre à procura de combates. Tu achas que isso foi o grande segredo para te catapultar? Sim. Isto até porque numa fase mais à frente, depois eu comecei a lutar muito mais vezes fora. Primeiro porque eu e o Paulo Seco tínhamos a ambição de tentar uma participação nos Jogos Olímpicos em 2012 e começámos em 2008 a participar em provas internacionais, provas de natação, e também porque numa divisão de peso mais leves a competitividade era muito baixa em Portugal, então se eu queria lutar mais vezes tínhamos que participar mais vezes em competições fora de Portugal para conseguir elevar o nível e manter uma regularidade na competição. Eu, por exemplo, nos meus últimos 4 anos de boxe amador em Portugal, lutava muito pouco, era basicamente nas provas principais e quase só nas finais, porque nas fases regionais quase sempre ficaria sem adversário, e depois nas fases finais, como somos categorias de peso mais leves, havia poucos atletas a participar, então se eu ficasse a lutar apenas em Portugal, teria muito menos regularidade na competição. Isso talvez tenha... 57? Assim, em Portugal lutei uma carrela de pesos. O peso mais leve que eu fiz em Portugal foi em 51 e o mais alto foi em 60, mesmo sem ter os 60 quilos. Mas pronto, a minha categoria base seria aos 54 quilos. Depois, mais tarde, quando houve a alteração das categorias de peso, principalmente no estrangeiro, lutava em 52. Os 51 tentei uma vez, mas era demasiado exigente a nível de peso para fazer. Então os 54 era a categoria onde eu me sentia mais com melhor qualidade. Quando alterou para os 52, acho que foi talvez a melhor divisão de peso para mim. Eu lembro-me perfeitamente do Paulo Seco até dar algumas entrevistas em que explicava, pronto, falando aqui de uma forma leiga, o pessoal que é fora da modalidade não entende o peso e o esforço que é fazer um ciclo olímpico, ou tentar fazer os 4 anos, os mínimos dentro dos 4 anos, né, para um apuramento olímpico. Tu, infelizmente, não conseguiste chegar lá, mas tentaste esse ciclo 2 vezes, não foi? Tentei só uma, tentei em 2008, depois, não, desculpa, tentei só em 2012. Começámos foi a participar em provas a seguir aos Jogos Olímpicos de 2008. Ou seja, o objetivo seria fazer os Jogos Olímpicos de 2012. Não deixa de ser 4 anos de trabalho, um investimento. Hoje em dia, se me perguntassem se seria possível, eu dizia com a clara certeza que era uma tarefa 1% em 100%. Era muito difícil por todas as razões. Nós sabemos a exigência que isto é. Eu na altura trabalhava, treinava ao final do dia, pagava viagens do meu bolso, era muito complicado. Por exemplo, no último torneio de apuramento, realizou-se na Turquia, nós já tínhamos a viagem paga e tudo mais,
Estávamos ainda há 2 semanas de ir para a prova e não tínhamos o remanescente do dinheiro para pagar a estadia quando lá chegássemos. Então eu nessa altura estava muito bem preparado fisicamente e competia regularmente, mas depois a cabeça estava preocupada em coisas que não são as coisas que o atleta se deve preocupar e estar focado na fase final. E eu perdi nessa prova com um atleta sueco que já tinha ganho num campeonato do mundo, por isso são situações que às vezes, não quer dizer que nem tudo normal eu ganharia na mesma, mas as condições seriam diferentes certamente. Mas lá está, depois é isso que estás a dizer, que é a exigência de 4 anos de preparação é muita, não é? É difícil, abdicas muita coisa para um objetivo de 4 anos. Né? Exatamente. O Pedro, uma pergunta de um gajo leigo no boxe. Sim. Quando tu fala das dificuldades, tu e o Atílio estão falando sobre as dificuldades que é desses 4 anos, desse ciclo olímpico, percebi na tua fala que tem a questão monetária, de dedicação, que tem que conciliar a família, as responsabilidades e o desporto, mas de uma forma geral, quais são as outras dificuldades? A título da competição, pronto, assim, do apuramento em si. Porque na minha ótica eu achava que o apuramento ele era nacional interno, e daqui, ok, eu seleciono os melhores e mando. Não, tem um apuramento fora que tem que ser aprovado, é isso? Sim. Eu até posso ajudar. Na altura, Daniel, nós não tínhamos o esquema federativo que temos agora. Graças a Deus, as coisas parece que arrancaram, não é, Pedro? Já começam a funcionar melhor. E na altura, os atletas faziam as coisas assim um bocado por eles próprios e pelos treinadores, um bocado independentes. Então, todas estas saídas do Pedro lá para fora, ou a maioria delas, não era sob a égide de uma federação que comparticipava com as despesas, que ajudava na marcação dos eventos, ou no calendário internacional. Não, era o Pedro e o treinador, mais as suas amigas, que marcavam os meetings internacionais que valia a pena ir ou que conseguiam ir, treinavam, juntavam-se. Portanto, não havia uma comparticipação de uma federação ativamente. Acho que é mais ou menos isto, não é, Pedro? Sim, claro, é mesmo isso. Ou seja, nós tínhamos sempre a prova principal, que, por exemplo, no apuramento. Agora as coisas mudaram um bocadinho, principalmente agora nos últimos anos com a IBA a ficar fora da World Boxing, sim. Sim, não, eu digo agora nos últimos Olímpicos, em que era o Comitê Olímpico Internacional que tinha uma comissão que fazia a gestão do apuramento aos atletas participar nos Jogos Olímpicos. Antigamente havia 2 provas que eram regidas pela AIBA. A primeira era o Campeonato do Mundo, no ano anterior aos Jogos Olímpicos, e depois no ano dos Jogos Olímpicos era feito o apuramento continental com as cotas que ainda remanesciam por cada continente. Pronto, mas nós depois tentávamos fazer a participação em torneios internacionais de seleções de uma forma ativa para manter a consistência na competição, porque apesar disso não eram provas que valiam pontos para o apuramento, e o apuramento eram apenas nesses 2 torneios. Eu em 2011, que foi o Campeonato do Mundo, eu não consegui ir, foi no Azerbaijão, em Baku, porque tive uma lesão no ombro, tive uma luxação num combate de kickboxing, depois ficou muito próximo da participação no Campeonato do Mundo e não fui. E depois em 2012, desculpa, no Campeonato Europeu, digamos assim, que era o apuramento europeu, na minha categoria só haviam 3 vagas disponíveis. Então eu, para chegar ao apuramento, teria que pelo menos chegar à meia final e perder com o campeão. Isto, eu não digo, é difícil, é sempre ir aos Jogos Olímpicos, qualquer atleta que esteja lá tem o seu mérito e a dificuldade é muito exigente. Mas na Europa acaba sempre por ser um bocadinho mais nada exigente, porque, por exemplo, na minha altura, esse campeonato do mundo apurava 12 atletas e na minha divisão de peso chegaram tipo 8, se não estou em erro, eram europeus. Então, o que vai depois limitar muito os acessos no segundo torneio de apuramento. Por exemplo, no continente africano, eu lembro nessa altura,
que as vagas no campeonato africano a seguir ao Mundial eram tipo 8, se não estou em erro. Então tu chegando aos quartos de final já tinhas o apuramento garantido, né? Ou seja, são registros um bocadinho diferentes, porque nos Jogos Olímpicos na altura, agora não sei se ainda se mantém muito, mas era preenchido por cotas por continente, por exemplo, ao contrário um bocadinho de outras modalidades, né, que por exemplo, acho que no atletismo vão os melhores do país, qualquer um, tipo, há muitas provas de atletismo em que todos os países têm a liberdade para lançar um atleta desde que cumpra aqueles mínimos, né? No boxe na minha altura era um bocadinho diferente, agora não sei como é que vai ser agora feita essas qualificações com a nova direção, mas acredito que seja parecido. Agora vou fazer aqui uma pergunta de futurologia. Não é futurologia, mas com as condições que atualmente estão implementadas com a nova federação, até com a presidência, recentemente reeleito o César Teixeira, tu achas que se fosse agora com estas condições tinha chegado lá, Pedro? Eu acho que assim, teria mais condições para isso, não é? E eu falo muito isto, né? Nós precisamos de uma formação muito forte, porque nós não conseguimos, não é impossível, mas é mais difícil nós criarmos um atleta quando tem 20 anos para competir com atletas que já vêm com uma escola desde os 10, 12 anos. E acho que Portugal tem evoluído muito nesse aspecto. Há cada vez mais jovens atletas a entrar no mundo da competição mais cedo, e isso só vai trazer vantagem no escalão sénior. Por isso, eu acho que se a Federação agora apostar já num ciclo a partir de agora, né, terá sem dúvidas melhores condições para atletas portugueses terem a oportunidade de participar nos Jogos Olímpicos, sem dúvida. Mas tu nos últimos anos da tua carreira, tu praticamente meteste o kickboxing de lado e foi por gosto? Gostavas mais do boxe ou foi puramente uma questão profissional, financeira? Acho que foi assim, quando passei a profissional, não fazia muito sentido estar a fazer as duas modalidades, né? No amador era mais pelo foco, porque assim, fazer as duas modalidades a um alto nível acho que não são compatíveis. Se andarmos ali num nível médio, acho que não tem um impacto tão grande. Fazer as duas num nível muito alto, acho que não são 100% compatíveis. E isso pode prejudicar um dos lados, não é? E acho que então foi essa mais a minha opção. Foi mais no sentido de, como estava mais focado no boxe e tinha um objetivo mais presente na modalidade, abdicar um bocadinho do kickboxing por esse motivo. Né? Eu posso relembrar aqui que o teu cinturão de full contact foi cá em cima no Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Certo. E eu lembro perfeitamente de estar nos backstages em cima do palco, por trás das cortinas. Acho que o Suzano, até foi o Suzano que jogou o título, o combate da noite. E eu estava a dar aquecimento ao Suzano e tu estavas a fazer paus para jogares. E jogaste o cinturão de full contact aí e eu assisti em primeira linha. O que não deixa de ser muito engraçado, porque aquilo é um teatro muito antigo mesmo. Sim. Ali dentro, aquilo estava ali um clima assim um bocado engraçado, por acaso. É um ambiente muito fixe aquilo. Esse título também acabou por, acho que também de alguma forma, bloquear ali um pouco no percurso do kickboxing, isto porque eu não tinha um nível tão alto assim na altura. Aliás, eu fui substituir um atleta para aí há 2 semanas do evento, se não estou em erro, que era um rapaz de Setúbal, que ele está com o Carlos Arões, e depois já à última hora não consegui vir, não sei porquê, e eu depois fui substituí-lo. Então, pronto, eu não tinha um nível tão alto para lutar em classe A na altura. Os combates de classe B foi o título que eu ganhei, não eram assim tantos, e depois não podia lutar classe C se não fosse a representação da seleção, por causa de ter ganho o título nacional na categoria acima. Então
acabei por ficar ali também um pouco bloqueado nesse aspecto, por essa conquista, porque não tinha nível para subir para A, não podia lutar C, então fiquei ali um bocadinho entalado, digamos assim, no meio. Não fazia ideia, por acaso. Eu sempre achei que tu simplesmente mudaste o foco para o pugilismo, e até pela presença, mais o Paulo Seco sempre te acompanhou mais, sempre teve uma presença mais chegada a ti. Achei que na altura eu pensei, bem, o levezinho foi para o boxe, que o boxe dá mais dinheiro, e o Paulo Seco era e é um dos grandes nomes do boxe em Portugal. Sim. Portanto, achei mesmo que fosse por causa disso. Não, aliás, eu quando depois fiz o título do mundo da Waco Pro em 2011, não estou em erro, surgiu uma oportunidade pelo mestre Carlos Ramos Janali. Na altura treinava com o Paulo Oliveira, e foi em 2011, por isso eu estava ali bem no foco do boxe, mas continuava a treinar kickboxing também. Surgiu a oportunidade e aproveitei. Algum atleta em Portugal que tu gostavas de ter lutado? Só se for décadas diferentes da minha, porque eu lutei toda a gente. Não sei, olha, eu se calhar gostaria de ter lutado com o Cardinali em outra época, ou seja, ele no seu período mais forte e eu com mais experiência, porque lutámos 2 vezes. A primeira eu tinha muito pouca experiência, foi numa final de uma Taça de Portugal, e depois voltámos a lutar num combate neoprofissional no Casino Monte Gordo. Mas pronto, acho que era um atleta que no seu auge seria sem dúvida um grande desafio, porque eu na altura que o encontrei, ele já não continuava a ser um grandíssimo atleta, mas eu sei que ele no passado era um terror, digamos assim, dentro do ringue, e talvez tivesse sido assim um atleta que mais para jogar noutra altura. Eu acompanhei bastante, e um dos grandes problemas que ele tinha, que o Cardinal tinha, nós treinámos muito na antiga sala do Porto. Sim. Um dos grandes problemas que ele tinha é que ele não tinha adversários para jogar. Era difícil arranjar adversários para ele. Ele andavam sempre atrás de adversários para ele. Ele não tinha, por causa da categoria de peso era muito baixa, e em Portugal não havia. É engraçado que Portugal, os extremos, é difícil arranjar. Sim. Os pesados, e é difícil arranjar os mais leves. É aquelas categorias de 67, 69 quilos, em todos os campeonatos eram sempre os mais fortes, são os mais adversários possível ali. É isso mesmo. E assim, um atleta, depois na tua carreira profissional, algum atleta que tu te espelhasses, que tu te inspirasses, que tu visses a lutar, que te admirasses e fizesses aquilo como exemplo? Sim, eu sempre me identifiquei um pouco mais com o estilo boxe mexicano, e o meu pugilista de eleição é o Romanel Marques, e tanto pelo registro técnico que ele apresenta, como também pela sua entrega à modalidade, né? E talvez seja o atleta para mim que me inspira mais em termos de imagem, sem dúvida que seria ele. Seria, não? É por causa disso o chapéu de mexicano que tu entravas? Também. Nunca fui ao México, não tenho tipo de ligação ao país, a não ser só por o seguimento na modalidade e de alguns atletas mexicanos que eu gosto, mas tem sem dúvida alguma ligação com isso, sim. Nunca pensou em ir lá fazer uma visita no México, fazer um camp? Enquanto atleta nunca pensei nisso, não, mas sem dúvida que no futuro quero visitar o país e pelo menos ter uma verdadeira percepção de como é a modalidade lá, porque se calhar não é. Nós temos uma ideia e quando chegamos ao local, né, vemos coisas completamente diferentes daquilo que nós idealizávamos. Por isso, sem dúvida que gostaria de visitar, sim. O nome, o fight name number one, como é que isso é escolhido? É por marketing? Alguém te deu? Ou tem alguma história por trás?
Foi só uma brincadeira de ginásio, porque pronto, eu estava, quando eu ia fazer a estreia de boxe profissional, normalmente há sempre aquela brincadeira que os profissionais têm de ter um nickname, e há um rapaz que é o Sérgio Amaral, que treinava lá connosco, e pronto, e estava sempre o number one para aqui, number one para ali, number one para ali, tal. E depois, pronto, o Paulo Seco, no seu jeito de brincadeira, disse: então, olha, passa a ser o Pedro number one match. E pronto, ficou. E Não, ficou. não foi assim nenhuma história mais complexa do que isto, meramente um nome do acaso. E da mídia, do mainstream, tem alguma coisa que te influenciou? Rock Balboa, algum Não, filme, alguma coisa? é curioso isso, porque muitas vezes as pessoas referem: quando ouves a música do Rocky Balboa ficas em êxtase. Não, eu só vi o Rocky Balboa, o primeiro. Eu lembro, só vi o filme pai há 4 anos atrás. Não tinha nenhuma ligação com o filme. Não, não tenho assim ninguém que me inspirasse na modalidade. Eu acho que trouxe mais exemplos das pessoas reais, digamos assim, que estavam presentes no meu dia a dia, do que propriamente. Até porque quando eu comecei, eu não sou muito velho, mas não havia tanto esta presença tipo, nas redes sociais e tudo mais, então nós ligávamos mais às pessoas que, digamos, que estavam mais presentes no dia a dia, né? E talvez tenham sido, se calhar, no momento em que eu era atleta a tempo inteiro, se calhar foram esses que foram a maior referência para mim enquanto eu treinava e lutava, né? E agora aqui a pergunta do $1.000.000, que é: mas porquê o encanto pela luta? Porquê o encanto pelos esportes de combate? Porquê que não foi futebol, o basquete, o atletismo? Porquê os esportes de combate? Eu, desde que entrei para o secundário, no 5º ano, eu sempre fiz desporto. E sempre fazer desporto de uma forma presente de competição. O mais a sério que eu fiz antes do boxe e do kickboxing foi esgrima, e fiz-o de uma forma também muito constante, muito regular e muito presente na competição. Pronto, depois mais tarde, quando entrei no boxe, mantive o boxe e no kickboxing, mantive o mesmo e sempre fui muito competitivo, não com tipo contra ninguém ou contra mim mesmo, mas numa perspectiva de superação e de sair com o melhor resultado daquilo que eu me proponho. Na altura que tínhamos uma equipa mais forte na parte do boxe no Paulo Seco, nós treinávamos quase sempre à mesma hora, aqueles que faziam competição, e basicamente os treinos acabavam todos por ser uma competição interna entre nós. Ou seja, se íamos correr, havia sempre uma competição de quem ia ganhar, havia sempre uma competição de quem batia mais golpes no saco. Mesmo no sparring, nós dizia isto, mas às vezes tínhamos mais nível na sala a fazer sparring do que às vezes íamos ver em eventos. Mas estávamos ali no ringue de treino para mandar o colega abaixo, digamos assim. Mas depois acabávamos e éramos os melhores companheiros de treino e parceiros de equipa. Por isso acho que é muito isso, é a parte de competição e a disciplina que exige a modalidade, que talvez me cativou mais para continuar durante tanto tempo ligado ao boxe e ao kickboxing. Agora uma pergunta que me deixa de ser curioso. A esgrima, teres um passado na esgrima, ajudou alguma coisa no boxe? Contribuiu ou não? Ou não tem nada a ver? Não, porque assim, a posição de base é inverso. A mão que tu usas predominantemente é a contrária, é a direita, né? É a tua mão dominante. Então acho que não tem nenhuma ligação direta com a modalidade. É Só que se for estares ali um contra um, mais nada.
Ô Pedro, nem a caminhada, nem o passinho, que tem aquele avanço, aquele recuo, nada disso ajudou. Só se for em linha reta, mais nada. E até a base de combate é inversa, porque é tudo diferente. Só se for mesmo a questão de estar ali, estás um contra um, não há mais ninguém e é a única relação que eu encontro com a esgrima. Mas há tanto, são duas modalidades realmente tão diferentes, mas que têm muitos termos verbais comuns. Usam-se. Talvez por causa de ser disso, do 1 a 1, nós no pugilismo usamos o termo esgrima e o termo mão da frente. A entrada e a saída é muito parecida com a entrada e a saída da esgrima. Por isso a pergunta. Sim, a movimentação em linha reta é igualzinha, não muda nada. Só a posição das pernas é no sentido inverso, mas a deslocação é igualzinha à esgrima. No frente e trás, digamos. Só se joga num corredor. Boa. E então, quando chega o momento que tu dizes assim, opá, vou ter que abandonar, não dá para lutar mais, não aguento, ou o corpo não dá mais, ou eu não consigo mais. Há uma dor emocional nisto tudo, Pedro. Assim, eu ainda não considero que abandonei, já não luto há muito tempo, mas nunca disse a ninguém que já não iria lutar mais. Neste momento, o meu último combate foi em 2020 e não foi um combate que eu dissesse assim, não vou lutar mais. Mas depois meteu-se Covid, meteu-se uma série de coisas. Tenho um ginásio próprio também atualmente que me ocupa bastante tempo. Tenho família, como se já tivesse muito, como se não tivesse muito tempo livre. Voltei a estudar há 2 anos, estou agora a acabar o segundo ano da licenciatura de gestão. Então, se disser assim, já acabaste? Não acabei. Eu quero pelo menos fazer um combate que eu diga assim, não, este eu sei que vai ser a despedida. Mas acho que sem dúvida que vai ser um momento muito difícil. Mesmo continuando ligado à modalidade de ensinar e eu acho que isso minimiza um pouco talvez o estrago e o impacto que o não ser atleta, não ser mais atleta tem, até porque eu no percurso profissional é um bocadinho diferente, né? Mas eu nunca liguei muito aos resultados. Eu tipo, se me chamassem para lutar todos os dias, todas as semanas, eu ia. Tipo, houve uma altura que lutei imensas vezes em Espanha e tu sabes que os resultados em Espanha são super facciosos. E apesar disso eu ia, se me chamassem para jogar em Espanha eu ia todas as semanas se fosse preciso. Eu comecei começar a sair de Espanha com resultados de derrotas, com matos nulo, por isso para mim já era uma vitória. E eu gosto mesmo de lutar, não é tipo o resultado para mim não valia muito. Quando era títulos, obviamente, porque acaba por ser o reconhecimento da tua performance, né? E do reconhecimento da tua pessoa enquanto atleta, mas o resultado para mim nunca foi muito relevante. Eu gostava simplesmente de lutar. Obviamente no percurso profissional foi um bocadinho diferente, né? Porque sabemos o quão importância tem na tua carreira os resultados e principalmente na fase inicial. Então era importante que o resultado do recorde fosse muito positivo para conseguirmos ter oportunidades de lutas mais importantes no estrangeiro. Pegando aqui neste gancho das lutas no estrangeiro, eu acho que tu foste assim desta geração anterior, da minha, eu acho que tu foste o primeiro a quebrar aquela barreira e a entrar ali em Inglaterra. Tu foste o primeiro atleta a entrar nos eventos grandes, existem 2 grandes mercados mundiais, o americano e o inglês, e agora existe ali as Saudi Sessions, ali na Arábia Saudita, mas é uma mistura de tudo, porque o gajo compra tudo, pronto. Mas tu entraste ali, eu lembro que tu chegaste a jogar no início dos primeiros eventos da DAZN, das transmissões da DAZN, aqueles eventos ingleses grandes, foste mais ou menos o primeiro a romper essa barreira, não foi?
Eu acho que o Bento Algarvio, acho que um ano antes de eu ter jogado, também já tinha participado em eventos grandes. Mas isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que falava, que é o recorde é muito importante. E hoje em dia já a estrutura já vai sendo um bocadinho diferente, né? Mas eu quando optei por fazer a passagem profissional, eu sabia realmente aquilo que eu tinha que fazer para que as oportunidades no estrangeiro surgissem, né? E então o meu objetivo e do Paulo, né, aquilo que definimos em conjunto, foi fazer tudo cá em Portugal para termos um bom recorde para essas oportunidades surgirem. E eu, por exemplo, no ano de 2019, eu fui nomeado pela EBU, que é uma das federações mais fortes a nível europeu, como um mandatory challenge para a defesa do título da União Europeia, com um espanhol, que era o Sebastián Pérez na altura, se não erro. E depois essa nomeação acabou por me abrir portas para um título mais importante, que foi em 2019, que ele teve para o título da WBO europeu com o Sonny Edwards. Pronto, esse talvez tenha sido o mais importante que eu fiz na minha carreira até então. E aliás, eu perdi e no mesmo ano fui convidado para fazer o mesmo título da mesma organização no início de dezembro, se não tenho erro. E apesar de ter saído derrotado, esses combates abriram muitas portas, muitos convites surgiram a seguir a isso. Só que entretanto depois com o Covid e tudo mais, as coisas ficaram muito complicadas. Não numa perspectiva de oportunidades de luta, porque na altura o Dubai continuava a fazer eventos, eles transferiram muita parte das organizações para lá, mas era a impossibilidade de eu treinar em Portugal de uma forma ativa que permitisse depois aceitar esses convites numa boa condição física e profissional para o fazer, né? Exatamente. Agora que estás a falar, eu estou aqui a relembrar que eu acho que assisti a 2 combates teus em Inglaterra, assim, dois títulos Inglaterra teus, acho que sim. Lutei em abril com o Sonny Edwards e depois lutei em dezembro no mesmo ano em Orcol contra um atleta do Afeganistão, mas que está radicado na Inglaterra e faz carreira lá. Os dois de 12 ou de 10? 10. Os títulos europeus são 10 assaltos. Tu falaste aqui uma coisa que é muito curiosa, mesmo para muitas pessoas da modalidade do boxe, que não sabem que, na verdade, tática, ou seja, não é taticamente, a nível regulamentar, a EBU até é a organização mais importante europeia. E não deixa de ser a mais difícil, porque normalmente o gajo que ganha a EBU normalmente é campeão europeu nas outras modalidades, ou pelo menos numa. Normalmente os gajos que ganham a EBU são máquinas mesmo, os títulos da EBU. Não é um título tão comercializado como a IBO, como a WBO, etc. Mas no velho continente continua a ser um título muito conceituado, que abre muitas portas. Mas é o título mais importante dentro da Europa, só que não é muito comercializado. Eu acho que é muito utilizado pela parte do agenciamento e promotores como um degrau para os títulos mais importantes, né? Porque a EBU é só uma federação europeia, não regulamenta nada a nível mundial, mas de alguma forma acaba por te posicionar enquanto atleta numa posição mais alta do ranking mundial. E nós vemos em Espanha trabalham muito, a Inglaterra também tem vindo cada vez mais a trazer esse título para lá. Aliás, estás a falar, eu estou-me a lembrar que o Kiko Martínez ganha a EBU e dispara para os outros títulos todos. Eles têm feito muito essa transição. Às vezes são atletas que estão num nível muito alto, mas ainda não estão ao nível de chegar a um título mundial e fazem ali um percurso intermédio pela EBU para subir um bocadinho mais no ranking e também no seu nível de atleta. Mas será que é um título caro? Se calhar é um título caro de homologação, não? É assim, eu na altura, quando tentei perceber as condições de fazer isso em Portugal. Pá, se é assim, é caro,
depende, o caro e o barato é sempre relativo, né? Mas para a nossa organização, na altura, agora não sei como é que são os valores, mas em tudo, ou seja, desde a homologação do combate, do cachê para o atleta e tudo mais, contarias ali com 25 a 30 mil euros para fazer só o combate principal, porque há a homologação do título, há o pagamento do cachê ao atleta, há o pagamento dos árbitros que têm de ser oficiais da própria EBU em Portugal. As licenças, claro, tudo. Portugal na altura, agora não sei se ainda temos, se temos algum, mas na altura não havia nenhum oficial da EBU, então tipo, tudo isso acresce um valor, um valor muito alto para uma organização dessa federação aqui em Portugal. E às vezes faz-se um orçamento ou pede-se um orçamento federativo ou outra organização que até é bastante conhecida, e posso especular aqui, porque não sei quais são os valores, mas na minha carreira aconteceu muitas vezes não termos orçamento para jogar um título de uma organização grande ou de uma UACO e jogar um título só porque era mais barato. Pá, o adversário é o mesmo, está ranqueado nas duas federações, mas vamos jogar por esta federação porque esta federação é mais barata. E isso acontece muito no boxe também, e tu estás a explicar isto, às vezes se calhar pagar um IBO, um IBA ou um WBA, se calhar é mais barato do que jogar um EBU. Sem dúvida. Eu, por exemplo, nesse ano que eu fui nomeado um Mandatory Challenge para o título da EBU com o espanhol, eu podia, se tivesse condições para isso, propor a organização em Portugal e avançar com o combate aqui, né? Na altura, depois surgiu o convite para jogar com o Sunny Edwards e eu abdiquei dessa oportunidade, primeiro porque não iria ter as condições para a realizar em Portugal, e pronto, este combate da WBO teria uma visibilidade muito maior do que jogar em Espanha com esse espanhol, então optei por abdicar desse privilégio, digamos assim, dessa oportunidade para abraçar outro. E financeiramente, já valeu a pena na altura as incursões em Inglaterra ou ainda eram um bocado tímidas? Assim, eu na altura, eu comparo isso um bocadinho com investimento de carreira, né? Muitas vezes nós iniciamos o percurso profissional e o nosso foco acaba por ser a parte de dinheiro, né? E, e se pusermos isso na realidade em Portugal à frente do percurso, acho que não vamos conseguir chegar longe, né? Porque eu faço aqui uma analogia rápida, que é, imagina, se nós fizermos 10 lutas no estrangeiro e mesmo que ganhemos 5 em 10 lutas, ficamos com um recorde de 5-5, mesmo que nós recebamos um bom valor por cada combate, imaginemos 2.000 euros por combate, vai chegar ao final dos 10 com 20 mil euros de valor recebido. Mas tu não vais conseguir oportunidades boas nem a nível financeiro, nem a nível de desporto, nem a nível de combates importantes a nível mundial. E como eu sabia disso, eu tentei fazer tudo em Portugal, ou seja, os meus primeiros 8 combates foram todos em Portugal. Mesmo em alguns, a organização foi feita por mim e pelo Paulo. Houve alguns combates, alguns eventos que nós conseguimos ter receita, outros, se calhar, tivemos que pôr do nosso bolso, mas a intenção principal não era o retorno financeiro. Basicamente, nós não queríamos é perder dinheiro, mas o nosso objetivo foi, aliás, tentar sempre criar um recorde que permitisse depois ter oportunidades mais fora. E eu, nos 3 combates que fiz no estrangeiro, recebi muito mais dinheiro do que teria recebido se estivesse a querer lutar por 2.000 euros a cada luta que me aparecesse, né? E para além disso, depois, como referi, abriram portas para combates muito mais importantes. Por exemplo, na altura do Covid, como eu estava a referir há pouco, surgiu um ou 2 combates no Dubai em que eles pagavam muito bem para o nível do atleta que me estavam a propor. Eu lembro chegaram a pagar, tipo, a propor um combate de 10.000 euros para fazer 6 assaltos com um atleta, pronto, um atleta mediano, não era um atleta muito forte para justificar aquele valor.
Por isso é sempre uma opção que nós fazemos, digamos, se o objetivo é ganhar dinheiro ou se o objetivo é fazer curso para mais tarde ganhar dinheiro. Acho que é importante definir o caminho que o atleta quer fazer, para depois ser recompensado por isso, digamos, né? Qual foi o evento, o momento, ou qual o evento que tu chegas e pensas, epá, isto é grande, encheu-me as medidas, isto aqui. Qual foi o evento que mais te impressionou? Eu falo muitas vezes nisso, que é quando eu lutei com o Sunny Edwards, uma das coisas que eu primeiro preparei-me muito bem para esse combate, talvez tenha sido os combates a nível de preparação que eu fiz mais bem feito. Eu saí fora de Portugal durante tipo sensivelmente 5 semanas. Tive uma semana e meia em França, basicamente foi só para fazer sparring. Tive 2 vezes no INSEP, que é o centro de alto rendimento das equipas olímpicas em França. Eles têm uma sala só mesmo específica para o boxe. Basicamente fui lá só fazer sparring 2 dias diferentes. Depois tive o restante do tempo em Inglaterra. E aí foi muito importante, porque primeiramente é muito fácil encontrar atletas para fazer sparring do teu peso e de um nível bem mais alto do que aquilo que eu na altura conseguia encontrar em Portugal, e isso acabou por me ajudar imenso. E isso foi uma das coisas que me causava um pouco apreensão, que é perceber, ok, no momento em que eu entrar para o pavilhão, que vou lutar com o Sunny Edwards, perceber como é que eu vou lidar com o facto de nós encararmos com pessoas que nós só vemos na modalidade através da televisão, né? Por exemplo, eu na altura, quando fui lutar, o Sunny Edwards era agenciado pelo Frank Warren e o evento era dele, então tipo, isso foi sempre algo que me deixou um bocadinho apreensivo, perceber como é que no momento eu iria lidar com o facto de estar confrontado, não é confrontado no sentido negativo, mas é partilhar o mesmo espaço que essas pessoas, que nós, muitas delas são referências na modalidade, e nós acabamos só por ver na televisão, né? Mas acho que no momento não liguei nada a isso, acho que estava mesmo preocupado com a luta, e mas pronto, talvez tenha sido o momento que mais me marcou em termos de emoções e tudo mais, perceber, ok, realmente isto é uma coisa a sério, e nós estamos cá dentro, né? Acho que foi mesmo isso. Oh Pedro, está a chover aí em Lisboa? Não, é a minha mulher que está a tomar banho. Está calor, está calor. Tá quente aqui embaixo, tá quente. Eu não sei aí onde você tá, Tiri, mas fogo. Opa, aqui é engraçado que aqui no norte está calor, é sempre fodido, nunca está. Mas teve abafado o dia todo, tem uma temperatura alta, teve abafado, mas o céu encoberto, não se via o sol. Teve abafado. E mesmo assim, quando está sol, está sempre nortado aqui, está sempre vento. Aqui está sempre vento. Olha, destes adversários todos, tanto na tua carreira, dentro do kickbox, dentro do boxe, amadora e profissional, qual foi o adversário mais difícil para ti? Aquele adversário que tu, pá, olhavas para o gajo e dizias, pá, este gajo. Eu no percurso amador, eu por acaso do outro dia estava a mexer na minha caderneta da AIBA e tenho ali 4 ou 5 gajos que foram campeões mundiais de profissionais, e também com um percurso amador olímpico também muito grande. Mas talvez o que eu tenha sentido mais dificuldade foi um atleta de Porto Rico que ele tem no Campeonato do Mundo em Itália. Ele tem nos oitavos de final com um atleta sueco que tinha sido vice-campeão europeu no ano anterior,
e depois lutei com esse atleta de Porto Rico nos quartos de final e pá, talvez o atleta era canhoto, fortíssimo, uma mão esquerda poderosíssima, arrebentou-me o nariz todo. E depois, mais tarde, no percurso profissional, chegou a ser campeão do mundo da IBF por 2 vezes. E sem dúvida que é o atleta daqueles que eu enfrentei que consigo dizer foi o mais forte que eu acompanhei e difícil de jogar. Não falaste um espanhol com ele depois no fim? Não insultaste em espanhol? É mesmo aí. Às vezes os gajos percebem. Sim, eles falam espanhol, sim. Tu depois começas a ter também algumas participações como comentador de televisão. Sim. Também. Como é que surge isso? Olha, na altura havia o Combate Sport. Muitos de nós aqui em Lisboa era um combate que tinha transmissão quase 24 horas por dia, então tinha muitos eventos e eu comecei por fazer aí esse canal através de um convite do João Vidal e estive lá a fazer comentários quase até o canal acabar. Entretanto, o canal Eleven Sports surgiu em Portugal. Eu fui convidado para fazer. Aliás, no primeiro foi só mesmo um evento que foi o combate do Joshua com o Povetkin. Foi o primeiro evento a ser transmitido no canal Eleven Sport em Portugal. Qual o Jorge? O Silva? Não, Joshua, o inglês. Ah, tá. Entendi, Jorge. Desculpa. Contra o russo, que era o Alexander Povetkin. E pronto, eu já tinha muita experiência no combate sport e é uma coisa que me dá prazer fazer. E pronto, depois daí para a frente continuei a fazer no canal Eleven Sport. Depois, entretanto, foi adquirido pelo DAZN e, ao contrário daquilo que nós esperávamos, tem partilhado muito menos conteúdo, pelo menos em língua portuguesa, do que nós tínhamos a intenção de o ser, né? No canal Eleven Sport eles partilhavam imenso o conteúdo de esportes de combate. Fazia também alguns eventos de MMA com o Elson Henriques. Nós fazíamos os dois em conjunto, a Liga PFL no MMA. Agora, desde que o canal da Zone adquiriu o Eleven, eles têm partilhado muito menos conteúdo em Portugal na língua portuguesa. Tu ainda fazes aquele início da Zone Portugal, que está o Elson, há um convite especial para o Otávio também. Portanto, houve ali ao início, criou-se ali um suspense que a coisa ia ser que ia ser grande, que ia ser uma coisa com destaque grande para os esportes de combate e acabou por não ser nada. Sim. Eu acho que o canal, assim, isto acaba de ser um pau de dois bicos, né? Se tu partilhas e não tens, se tu passas o conteúdo e não tens pessoas suficientemente a ver, quem está na direção acha que não é uma receita suficiente para justificar a transmissão. Por outro lado, se tu também não passas, também não há pessoas a ver, né? Yeah. Acaba de ser uma decisão difícil de fazer, mas na minha perspectiva acaba por seria mais benéfico, principalmente para a modalidade, os canais terem uma presença, uma partilha, digamos, mais constante, né? Porque acaba por envolver mais as pessoas se houver uma continuidade na transmissão de conteúdo e que as pessoas possam de forma regular o ver, né? Exato, claro, exatamente. É porque nós ligamos a Sport TV à procura de um jogo de futebol porque sabemos que a Sport TV constantemente passa futebol. Senão não ligávamos, não é? E existe um período de adaptação, né? E eu aproveito, Pedro e Atílio, para fazer uma crítica com base ao nosso trabalho, né? Que, assim, se não há nenhum canal falando sobre desporto de combate, entrevistando os senhores, não tem. É o pau de dois bicos. Claro. Não há conteúdo. E quando há, é por isso que a gente pede o curte, comenta, compartilha. A gente se esforça para fazer e a gente percebe que o próprio atleta, a própria malta do meio, custa
em apoiar o outro colega, seja um outro colega que vai combater, de assistir, de comprar um pay-per-view. Então, acho que fica uma crítica para dentro de casa, para nós mesmos, né? Assim, de se apoiar mais, né? Então, assim, poxa, eu sei que o Pedro foi convidado a participar de um programa na Sport TV, que tal. Não custa nada a malta ir lá e dar audiência, nem que fosse só para ajudar. Eu posso não assistir, mas deixa aquilo ligado, pá, porque é benéfico para todos. Porque se o programa se dá bem, se os atletas se dão bem, o país se dá bem, tudo funciona. Então, acho que é um ciclo, né? E eu vejo falta um pouco isso dentro do desporto. Falo pelo Brasil, falo por o que eu estou vendo aqui em Portugal. A malta quer muito, o atleta quer muito reconhecimento, ele quer grandes cachês, mas eu vejo que muitos não fazem a parte deles, que é se vender o desporto, aparecer mais e ajudar esse mecanismo a funcionar. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? Que, na minha ótica, é fundamental hoje se vender mais. Mas pronto, foi só um É, pitaco aí no meio do pau de dois bicos. cada vez mais, e bem, temos tido atletas nos mais altos palcos mundiais, tanto no boxe como no kickboxing, no MMA, e acho que isso acaba por beneficiar as modalidades e num médio prazo, se calhar, vamos ter esse retorno através dos meios de comunicação, né? Mas não é uma coisa tão imediata como aquela que se calhar a maior parte de nós gostaríamos que fosse, né? Mas lá está. E depois, por exemplo, no DAZN também há coisas que eu acho que não favorecem o aumento das pessoas a assistir, né? O canal tem uma ideologia, né? E tem uma forma de trabalhar que eu não estou a criticar, mas, por exemplo, nós temos que subscrever o canal e fazer a maior parte dos grandes eventos, mais o pay-per-view. Então, imagina, as pessoas não querem pagar para ver um evento, quanto mais ter que pagar muito para ver. Então, às vezes chegas a ter ali fazer um investimento mais ou menos de 30, 40 ou 50 euros só porque queres ver um evento, né? Não queres ver um mês inteiro do canal. Então, acho que isso também atrasa um bocadinho o crescimento do fundo, né? É engraçado tu falares nisso porque há vários modelos e nós já falámos isso com o Quiroga, que o Canal Combate destruiu completamente essa ideologia de pagamento alto, em que simplesmente reduziu um valor baixo, médio, e disse assim, pronto, o valor está aqui, toda a gente quer ver desportos de luta, fica aberto. Quem quer? Estás a ver? Tipo, Sim. colocaram um valor um bocadinho acima só, subiram ligeiramente acima e os eventos ficam abertos para toda a gente ver. E as assinaturas do Canal Combate dispararam. Lembras que estamos a falar disso, Daniel? Sim, sim. Quando eu morava no Brasil, a assinatura do combate, enquanto ele tinha um UFC lá dentro, era 70 e poucos reais mensais. Vamos falar aí de, sei lá, 15 euros. Pô. E saiu o UFC, ele abriu para todas as outras modalidades, muito mais conteúdo, muito mais esporte de combate, boxe, todos os eventos nacionais, internacionais também, PFL, Bellator, e reduziu isso hoje para 24 reais. Está falando de 70 reais para 24. Ou seja, seria 15 euros, de repente caiu para 5 euros. Só que o que aconteceu? Eles não perderam, porque eles não dobrou, quadriplicou o número de assinaturas. Isso surpreendeu. E aí tornou mais acessível e pronto. Sim, é isso, chega às pessoas, né, dessa forma. Mas, por exemplo, da Zona eu também acompanhei desde o início o canal e na altura eles estavam unicamente no box e o canal custava 99 cêntimos por mês. Tipo, foi aumentando. Eu, tipo, às vezes nem via aquilo durante meses inteiros e continuava a pagar a subscrição porque era um valor Risório. irrisório. Até que houve um momento que eles começaram a aumentar aquilo, até chegou a 9,99 e disse, pá, não vou estar a pagar 9,99€ de uma coisa que eu não vejo. E pronto, acabei por desistir. E hoje em dia o valor é muito mais alto, para além de que na altura eles não cobravam os pay-per-views e mais tarde, um passado mais recente, os combates principais, além da subscrição mensal, tu tens de pagar o pay-per-view. Então pronto, acabas por. É o estilo americano. Isso é o Exato. estilo americano, só que o mercado
Só que um americano de classe média baixa ganha 3 vezes mais que nós. Lá Eu é acho, $200 o dia, né? eu acho, eu tenho muitas coisas positivas a achar desta intervenção do Turkish Al-Ashkin nos eventos de boxe, porque primeiramente ele tem acabado com os atritos entre promotores, que o atleta é meu, não joga com o teu por causa dos direitos televisivos, etc. Ele tem acabado com isso e tem sido feitos combates com atletas promotores diferentes que se calhar sem a intervenção dele seriam muito difíceis de acontecer. E a outra é que ele no dia a seguir partilha aquilo no YouTube dele e toda a gente está disponível para ver, porque não bloqueia muito o conteúdo como os outros canais costumam fazer, né? Sim, sim. Ele é o detentor da Riyadh Seasons, né? E a Riyadh Seasons fez há 2 semanas um evento ali em Nova York, em Times Square. Quer dizer, mandou parar Times Square, fechou o trânsito de Times Square para meter um ringue de boxe, para ir com 20 cadeiras à volta só, e pagou ali cachés milionários e mandou fechar Times Square. Portanto, quem tem dinheiro pode fazer tudo e está tudo bem. Está tudo fixe, está tudo, está tudo bem na mesma. Olha, tu também acabas por vir da escola do Rui Carvalho, tanto dentro da sala do Paulo Seco, não é? Convives com o Rui Carvalho muito tempo a treinar e depois convives com ele também no comentário televisivo, não é? Sim, sim, o Rui, houve uma altura quando deixou o kickboxing, foi treinar connosco para fazer só o percurso de boxe e treinámos bastante tempo juntos. Depois também partilhámos alguns eventos esportivos na parte de comentários. E é uma pessoa que tem uma grande amizade também. Exatamente. É o nosso querido Rui, que eu aprendo muito com ele, tenho aprendido muito com ele, trocámos mensagens frequentemente e sou muito grato por isso, mas que tem uma qualidade de comentador com aquela voz radiofónica que ele coloca, aquela voz bem colocada e a análise que eu próprio, às vezes, em certas trocas de conselhos, tenho aprendido muito com ele. Portanto, até neste momento é uma daquelas coisas que não deixa de ficar um bocado triste de não ver uma qualidade como o Rui, por exemplo, a comentar. Eu acho que ele consegue, acho que isso que está a dizer é realmente uma imagem muito presente dele, que é ele já treina, é um atleta muito, muito experiente nas modalidades, né? Tem muitos anos de prática e competição e ele consegue canalizar muito bem essa informação que ele teve para as pessoas que estão a ouvir, né? Ele consegue fazer uma ligação muito, muito, muito boa entre a experiência que ele tem enquanto atleta para quem está a ouvir, né? E às vezes isso acaba por ser o desafio maior de quem está a fazer comentários, é conseguir passar a informação correta de uma forma que chega a quem não percebe nada do assunto e de alguma forma também que enche os ouvidos das pessoas que conhecem, né? Porque acho que esse é o maior desafio de quem está a comentar, porque há um leque muito grande de pessoas que estão a ver, né? Podemos ter alguém que está a assistir que nunca viu boxe na vida ou kickboxing, e também podemos ter alguém que foi atleta e foi campeão, etc. Então tem um ouvido diferente para quem está a comentar. E acho que esse é o maior desafio enquanto estamos no estúdio a fazer comentários, é conseguir ter essa percepção que, ok, temos de ter uma linguagem perceptível para quem não percebe nada do assunto e ao mesmo tempo um critério mais refinado para as pessoas que mais experientes e que conhecem a modalidade, etc. E o Rui faz isso de uma forma excepcional. Né? Sem dúvida. Fica aqui um abraço para o Rui, que tem sido um dos grandes apoiantes deste nosso projeto. Não falha um podcast, não falha um comentário, volta e meia troca mensagens comigo privadas sobre determinadas declarações, tem sido um dos grandes impulsionadores, porque eu acho que o Rui tem uma mente muito aberta à informação nova e ele percebe que este modelo pode chegar a toda a gente, não é um modelo tão fechado como se estivéssemos dentro de um estúdio
que implica deslocações, pagamentos de despesas. Este modelo pode chegar a toda a gente e ele foi um dos que, numa fase até de alguma dúvida nossa, foi um dos que deu sempre uma palavra muito positiva e apoiou muito, e o nosso muito obrigado. Falando de redes sociais, hoje em dia é quase impossível, Pedro, um atleta que queira ter algum sucesso não ter uma boa rede social e apostar na rede social como uma ferramenta de trabalho. Eu e tu vimos de uma geração que o mais importante era ser bom lutador e ter bom resultado em cima do ringue. Agora já não. Agora já é preciso ter uma imagem, ter uma rede social bem trabalhada, com boas imagens, documentar bem os treinos. Como é que tu vês isto? Assim, eu acho que nós temos sempre de ver os dois lados, né? O lado do atleta e o lado da empresa, o promotor dos eventos, né? Sem visibilidade não há retorno financeiro e ninguém quer fazer eventos para perder dinheiro. E então acaba por ser um bocadinho ingrato para os atletas que não trabalham isso de uma forma tão presente, né? Mas também tem de ser compreensível para eles, né? Que do outro lado há alguém que precisa de visibilidade para que as coisas andem para a frente, né? Eu neste momento como atleta não, mas como treinador eu digo isto muitas vezes, né? Eu gosto mais de ser o treinador que dá aulas a pessoas reais e está a falar para as pessoas reais. Então, por exemplo, acho que toda a gente hoje em dia tem um amigo ou outro que trabalha bem esta parte, as redes sociais e tudo mais, e que está sempre disponível para ajudar se for o caso. Mas eu fui sempre alguém que eu não me interessa muito isso, porque primeiro não tenho a disponibilidade necessária para estar de uma forma constante presente como deveria ser, e também porque gosto mesmo de dar aulas a pessoas reais e gosto de estar muito presente com as pessoas reais. Às vezes em jeito de brincadeira, não quero aqui ser mal interpretado, mas eu passo a vida a recusar aulas particulares quase todas as semanas. Tenho alguém a pedir aulas particulares, a dizer, pá, eu não consigo, tenho uma agenda muito difícil. Quanto mais se eu tivesse esse trabalho ainda presente no dia a dia. Eu acho que é importante, claramente, porque ainda mais quem é atleta ativo pode fazer a diferença entre ter uma boa oportunidade ou não, e acho que o desporto também também tem que se adaptar e viver numa realidade mais atual, né? Isso é importante para que os atletas consigam ter um maior destaque. É importante que eles trabalhem isso, né? Mas tu também, como dono, como proprietário de um espaço de treino, como dono de um ginásio, quase que é impossível. Eu na tua página, portanto, a ver se eu não digo mais nada, é Vitória Nobrarte, não é? Certo. Da tua academia, é impossível, tens que trabalhar a rede social na parte do empreendedor. Não, eu digo isto na minha parte pessoal, né? Analisando a parte pessoal de atleta e treinador, mas no clube, claro, precisamos de alguma visibilidade e se não estiveres presente, ficas esquecido ou apagado, né? Exatamente, e há muito cliente que vem através da rede social ou que até faz perguntas através da rede social para tentar chegar a vocês, ou então até está simplesmente curioso com o trabalho e vai lá e vê uns cortezinhos e vê uns videozinhos e o aspecto. Há pessoal que até vai treinar só porque gostou da decoração do ginásio. Sem dúvida. Ô Pedro, aproveitando, falando de internet, só para aproveitar o momento, e uma lutinha aí o que tu acha aí dos youtubers, da malta aí, os artistas a jogar boxe? Qual a tua ótica sobre isso? Costuma-se dizer que não há má publicidade, né? Eu acho que as coisas têm de ser bem explícitas, né? Para quem vai assistir e perceber realmente no que é que aquilo está enquadrado, né? Por exemplo,
nós vemos hoje em dia o Jake Paul, né, que foi um dos impulsionadores, digamos, destes modelos. Hoje em dia não podemos dizer que o Jake Paul é um youtuber. O Jake Paul já foi um youtuber, hoje em dia é um atleta. Queiramos ou não, se ele faz aquilo de uma forma mais fácil por ter dinheiro, isso é outra questão. Se escolhe um adversário mais acessível ou não, é outra questão, mas é importante as pessoas que vão ver, ou principalmente aqueles que não estão ligados à modalidade, saibam o que é que se passa na realidade, né? E se é um atleta que é atleta ou se é um youtuber que vai fazer uma luta. Se for divulgado da forma correta, acho que não há mal nenhum nisso, e a modalidade tem a ganhar, pelo menos o nome o nome da modalidade é mais presente, mas de uma forma que seja sincera e realista na sua promoção de quem está a ver e tudo mais. Por exemplo, tenho acompanhado alguns do Acelino Freitas, do Popó, com alguns bodybuilders e tudo mais. Assim, se para ele faz sentido, obviamente, ele vai encaixar ali alguns milhares de euros no bolso. Se me disserem assim, o Acelino vai fazer um combate de boxe com o bodybuilder, não é um combate de boxe, meu. O Acelino vai bater no outro gajo. Tipo, é mais isso. Numa questão de entretenimento, ok, sem dúvida que é um espetáculo interessante de ver, mas se as pessoas forem com o intuito de ter um critério técnico naquilo que vão ver, acho que não faz muito sentido, né? E tu, no teu caso, se novamente, já houve em Portugal, havia novamente uma organização de um show business, porque é um espetáculo, não é? E convidavam para tu fazeres assim, ou 4 ou 6 assaltos, sei lá, com um gajo da Casa dos Segredos, ou da Big Brother, ou um gajo qualquer. O Pedro Number One calçava as luvas ou não? Claro que calçava, então eu faço sparring com os meus atletas no ginásio e levo na boca deles, também faço com outro gajo qualquer. Mas tinha que haver um cheque chorudo. Não sei, depende da situação. Como disse, eu a minha prática na modalidade nunca foi muito a parte financeira, no fundo, né? Tipo, depende de quem é que era o meu adversário que estaria lá. Epá, tu és daqueles que até batia nos gajos de graça. Desde que é para bater nos gajos. Se me oferecessem uma sandocha e um small de ananás no final. Mas só aproveitar o ganchinho, eu estava vendo algumas postagens do Isma, né? E é muito frequente, o gajo lá, o youtuber, tá presente, está treinando. E ajudam muito, ajudam nos campos. Ajuda. E onde eu quero chegar? Ele entrou ali como, pronto, uma apresentação, mas ele não desistiu, não foi só isso, né? Se ele tivesse feito e parado e nunca mais aparecido, ok, ficou para lá. Mas não, o gajo, pelo que eu vi, ele não está divulgando nada, ele está nos bastidores ali, continuando treinando, está vivenciando o boxe, né? Ele está junto com os gajos, está respirando todo dia, né? E foi para a África do Sul, acompanhar o Isma, a África do Sul. Visto o que é que o gajo fez agora? Acusaram o gajo de machismo nos jornais, que ele era machismo e não sei o quê, e a Comissão da Igualdade, que é um órgão público, fez uma queixa-crime ao gajo por incitação ao ódio às mulheres e não sei o quê. E o gajo pegou no advogado, foi ao registro civil e pediu a mudança de sexo no cartão de cidadão. Então, a partir de agora, legalmente é mulher e não o podem acusar disso. Eu vi, ele postou no Instagram, mas será que não é piada isso, não, Paulo? Não, o gajo já meteu mesmo a mudança de sexo oficial. Então, e agora? Então, o gajo tem razão, meu. Ele está a usar o sistema contra o sistema. Sim. E agora? Agora o gajo é mulher, vais acusá-lo de quê? Contornou a lei de outra maneira.
Isso que eu chamo, no Brasil chama de malandragem, foi malandro. Então, mas ele tem razão, quer dizer, então o gajo diz que não gosta que ele deu uma declaração a dizer que não gostava que a namorada dele saísse à noite, que não se sentia seguro, porque sabe que quando as mulheres saem à noite sozinhas, que os homens dão em cima delas. Não disse mentira nenhuma, pá, mas disse aquilo de uma forma assim um bocado daquela postura dele, altiva, não sei, que ele criou ali uma polémica de machista, disto, daquilo, que as mulheres não podiam sair e não sei o que mais, e a coisa começou. Opa, e começa-se a envolver uma série de situações que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ainda esta semana estava a falar com o Sori e estávamos a dizer isso. Quer dizer, eu, desde os 12 anos que trato o gajo como preto. Sempre foi o preto e ele era o branco. E agora vou deixar, que sou racista. O gajo é preto, vou deixar. Eu sempre o tratei assim desde miúdo, ele a mim. Não há e o próprio não liga, né? Não há o conceito. Quem está de fora que se incomoda. Não há o conceito racial. Nunca houve o conceito racial. Há um conceito de carinho. Um com o outro sempre foi. Não há um conceito racial, não há um conceito de maldade. A maldade são as pessoas que criam para criar problemas uns com os outros. E estávamos a falar os dois sobre isso, mas ele, em relação a isso, ele está-se completamente a marimbar, não quer saber disso, mano. Começa-se a rir e diz que o pessoal usa desculpas para só para encobrir os próprios problemas e não se assumir. Há uns anos atrás houve uma situação qualquer num clube de futebol, já não me recordo com quem, em que, tipo assim, dois colegas de futebol se tratavam, um era o preto, e depois outro colega, acho que pôs um processo, uma queixa contra ele. E o rapaz que era africano, né, disse, mas eu não tenho intervenção nenhuma na queixa. Mas foi o outro que fez, tipo, acho que foi até num clube grande. Ou seja, o outro é que foi fazer uma queixa a favor da pessoa que não se estava a sentir incomodada. A própria suposta vítima não está sabendo de nada e nem se considera. Pronto, é ridículo. Eu estou só voltando no número, eu toquei no ponto porque eu vejo essa moda dos influenciadores. Ok, eu entendo o lado profissional, o gajo, os senhores, o Pedro, o Atílio, que dedicaram a vida ao desporto, ser uma coisa injusta às vezes, de dar a vida e de repente não conseguir ganhar dinheiro como os gajos, da noite para o dia, ganham milhares de dinheiros sem saber fazer aquilo. Mas eu vejo o lado positivo, que eu acredito muito que eles dão visibilidade que o próprio desporto não conseguiu atrair, né, mediaticamente. Então, quantos jovens que seguem o número, que estavam aos copos, a fumar cigarros, e uma vida, e de repente viu o gajo mudar de vida, ir para o boxe e ter ele como exemplo, e também ele tem o poder de atrair essas pessoas para esse lado positivo, né? E pronto, eu acredito muito que isso funcione, eu gosto de ver. Estava a dizer, quando as coisas forem bem divulgadas e no sentido certo. Por exemplo, o Numeiro fez um evento onde foi lutar e, na minha opinião, aquilo não teve nada de bom para a modalidade, nem para ele próprio, porque ficou mal visto pela performance que teve e por outras situações que aconteceram no evento, e também para quem foi ver essa imagem que tu estás a dizer e que faz sentido, também não passou. Então, eu estava a referir, não tenho nada contra, acho que é positivo quando as coisas forem bem enquadradas no cenário ideal, e para quem vai ver que saiba realmente aquilo que vai acontecer. Não tem nada a ver porque eu fui atleta e treinei durante 10 anos e ele treinar 4 ou 5 meses. Não é essa a questão, é mais saber realmente enquadrar a situação, que as pessoas que vão ver saibam também realmente aquilo que se está a passar na realidade, para que seja claro e seja verdadeiro aquilo que as pessoas vão ver, né? Porque... Eu não quero esticar muito a corda, mas eu acho que é o momento. A gente está falando com jovens, né? E pronto, eu pego lá nesse Fight Music Show que o Popó jogou. Hoje está muito comum funkeiros, né? A malta da música jogarem. Então, assim, malta que se posicionava na internet, ostentando ouro, bebidas, mulheres, às vezes drogas, né? E de repente ele está numa vibe de atleta, de boxe, numa preparação. Então, o jovem que está lá acompanhando ele nas redes sociais vê uma mudança, né, radical para um lado positivo, né? E aí eu extraio isso de positivo, digo assim, o poder que eles têm de atrair essas pessoas. Opa, eu sou fã dele, o negócio dele era bebida, mulheres e noite.
E agora o Gajo está numa vida de atleta, de boxe, e aí desperta o interesse daquelas pessoas em buscar algo mais saudável. Isso é o poder do desporto. Isso é o poder da mudança transformadora que tem os desportos de combate. Eu já vi em primeira mão, e o Pedro também, até porque a sala do Paulo Seco é uma sala recheada em todo tipo de pessoas, e foi durante muitos anos, todo tipo de pessoas de vários estratos sociais e classes sociais e trabalhos diferentes, etc. Tinha tudo dentro da sala, não era, Pedro? O Paulo. Sim, claro. E tu vês a mudança da recuperação de pessoas, às vezes, com uma vida desorganizada, com falta de prioridades, e como o desporto de combate consegue fazer quase um milagre de organizar aquelas pessoas e tornar a vida daquelas pessoas mais pacata, mais tranquila, mais organizada, mais dedicada. É quase como, sei lá, parece uma luz. Às vezes a luta parece uma luz na vida da pessoa, parece que muda tudo. Isso acontece muitas vezes. O milagre da luta acontece muitas vezes. A história às vezes recomendo isto, que é um lutador não implica que tenha sido uma pessoa com um passado difícil, né? Mas a história demonstra isso, né? Os maiores lutadores da história, né, em termos de número, a maior parte deles tiveram vidas difíceis, né? E acaba por ser isso mesmo, que é a forma como se agarram à luta para mudar de vida e contornar o caminho diferente daquele que se calhar o destino os levaria, né, a fazer. Exatamente. Olha, surge agora, recentemente, cada vez mais forte, uma ferramenta nova, que é o coaching. E dentro da luta, muita gente, ou cada vez mais gente, está a utilizar, que é, de alguma forma, ter um treinador mental, ter alguém que as pessoas conseguem conversar, que o atleta consegue conversar e desmistificar os receios, os medos, as inseguranças, e os dois, como equipa, fazem ali uma estratégia mental para eles seguirem. Eu e tu não tivemos isso, é uma coisa com uma formação relativamente diferente, recente, e muitas vezes até eram os treinadores que faziam um bocado disso. Eram os treinadores, eram os colegas de balneário mais velhos, que a gente conversava um bocado com medo, envergonhados, mas lá íamos fazer. Mas qual é a tua visão sobre esta ferramenta nova? Assim, eu acho que, principalmente em Portugal, o desporto, a parte técnica, tem evoluído imenso, né? Tipo, os treinadores de hoje em dia têm uma formação muito maior do que se calhar os nossos na altura tinham, em todos os aspectos. Há cada vez mais profissionais do exercício físico, na parte do personal training, etc., sempre disponíveis a ajudar os atletas. E também essa parte, se calhar, também aos poucos vai estando um bocadinho mais presente. Eu acho que isso, assim, em todos os desportos se tem revelado uma ferramenta muito importante, e acho que os desportos de combate acabam por não ser exceção. Se calhar eu sinto é que talvez os atletas sejam mais atritos a isso, né? Porque às vezes acham que está tudo bem e que são fortes para lutar e tudo mais, e às vezes podem ficar um bocadinho mais atritos a receber esse tipo de apoio, né? Depois são abordados temas um bocadinho mais delicados que alguns deles se calhar não querem falar, por se calhar mudam a imagem que têm em termos de atleta, não é? Eu acho que sem dúvida que é importante, mas sinto se calhar não está tão presente como se calhar seria o ideal, não é? Exatamente, também anda muito complexo, há um complexo de macho dentro da luta, né? Sou forte e não preciso de ajuda, e mentalmente sou muito forte, e eu tento falar isso muito no clube, que é, às vezes os sentimentos que vocês estão a passar, nós já passamos, nós já sabemos, às vezes é mais vale vocês falarem connosco e desmistificar isso, principalmente explicar que estar nervoso, sentir aquele pico de adrenalina antes de entrar,
ter o medo ou não dormir muito bem no dia anterior, que faz parte, que é normal, toda a gente sente isso, que é para eles não acharem que aquilo é um caso isolado e são eles que estão a entrar em pânico. Não, à medida que se vai abrindo este tipo de conversas, as pessoas vão relaxando e percebendo que isto faz parte. E eu lembro-me de estar no balneário do Água Viva, por exemplo, do antigo Água Viva, só tubarões naquele balneário, só máquinas, e um gajo não falava isto, porque tu tinhas vergonha de dizer que estavas com medo ou que estavas nervoso, havia uma certa necessidade de desabafar, mas não havia a pessoa com quem desabafar. E acho que isto é muito importante, os atletas hoje em dia perceberem que desmistificar isso é um bocado tirar ali o elefante do armário e que depois para eles dá uma relaxada e acho que corre mais. Olha, tu como atleta, há vários tipos de atletas. Há aquele atleta que tem um ritual antes da luta. Por exemplo, eu tinha colegas que tinham que colocar as peças de roupa nos cabides por ordem. Há outros que lutavam sempre com as mesmas cuecas ou com a mesma coquilha. Outros que tinham algum tipo de ritual religioso, uma oração. Outros até põem o joelho ao chão, é muito comum, por exemplo, nos mexicanos, põem o joelho ao chão antes de entrar no ringue e fazem uma oração. Tu alguma vez tivesse assim algum tipo de fé, algum tipo de crença? Não, nunca tive assim nada, nem nenhuma bengala, digamos assim. Eu sempre fui o boxe e o kickboxing como um desporto e não como uma luta, por isso não tinha assim grandes receios de coisas antes da luta. Aliás, eu sempre gostei de estar no pavilhão quando chegava e estar a assistir aos combates e ir para o balneário quando eu sabia que era o tempo necessário para me preparar. Há aqueles atletas que gostam de se isolar de tudo e eu gosto de estar a sentir o ambiente e quando for o tempo de preparação ir para o balneário e fazer o que tinha a fazer, mas nunca tive assim nada de nenhuma crença, nenhum ritual a fazer lutas, não. Olha, no plano atual, pugilístico, tem aparecido algum atleta que te tem chamado a atenção, que tu achas que realmente vai dar cartas? Sim, há muitos atletas bons mas eu curiosamente eu quando vou às provas gosto de ficar muito a ver os jovens, adoro ver os miúdos e principalmente depois ter a percepção de que não param e voltar a vê-los na modalidade passado uns 5, 6 anos, isso realmente eu gosto imenso disso. Em termos de atletas atuais, temos muito bons atletas a nível amador e profissional. Eu acho que este percurso que o Isma tem feito, sem dúvida que também vai alimentar muito as novas gerações, porque às vezes falta aos jovens acreditarem que é possível e Ver alguém. Yeah. se houver uma referência, há muito mais gente que vai acreditar que vai ser possível, né? E acho que o Isma neste aspecto vai ter um papel importantíssimo no futuro da modalidade, porque vai haver muitos atletas presentes na modalidade, tendo ele como referência, e pensar se ele consegue, eu também vou conseguir, e acho que isso vai ser muito, muito bom para a modalidade. E ainda que eu acho que ainda nada acabou para ele, no sentido que isto que ele alcançou até agora é só um pequeno degrau para aquilo que ele se calhar vai ter a oportunidade de alcançar num futuro próximo, que espero eu e acho que a maior parte de nós, que sejam conquistas muito, muito mais altas do que o que ele conseguiu até agora. Sim, ele está a começar ainda. Aliás, de referenciar que no fim de semana passado foi um fim de semana histórico para o boxe, para o pugilismo português. O Isma na África do Sul e o Otávio na Colômbia. O Otávio saca um WBC na Colômbia e não é todos os dias que se traz um cinto WBC
um WBC na Colômbia, e o Isma revalida novamente, defende o título dele e traz o IBO novamente para Portugal da África do Sul, mas acho que nunca tal tinha acontecido no nosso país, 2 atletas trazerem 2 cintos, 2 organizações de topo, assim, portanto, e como tu dizes, e bem, o Isma, no caso particular, ainda está a começar, é um atleta muito novo, ainda tem um percurso muito grande a fazer. Olha, tu durante a tua carreira profissional tiveste alguns apoios, alguns patrocínios, algumas marcas que te ajudaram e que estiveram lado a lado contigo. Não queres dizer aí quem eram, para dar aqui um obrigado? Epá, não tive ninguém. Tive ninguém. Tive o meu trabalho. Eu estava acreditando, pá, fogo. Tive o meu trabalho e há coisas que, imagina, às vezes eu pensei, pá, isto não cabe na cabeça de ninguém fazer, mas ou era assim ou não era. Por exemplo, eu lembro no primeiro ano profissional, eu mais o Paulo organizámos um grande evento em Lisboa, em que teve 5 lutas profissionais no Casal Vestoso. O Bental Garvio também lutou nesse evento. Pá, e deu um trabalhão enorme, eu também lutei inclusive na altura. E acabámos o evento, tivemos a desmanchar tudo. Eu e o Paulo carregámos o ringue no dia a seguir, os dois. Epá, tipo, não passa na cabeça de ninguém, tipo eu estar a lutar no dia a seguir, estar aí a carregar o ringue, mas eu sabia, ou é assim ou não é, por isso entre o ser difícil e fazer, prefiro do que não fazer, porque vai ser muito complicado, por isso acho que o maior patrocínio foi a minha vontade e a do Paulo Seco. Achas que dá para viver da luta em Portugal? Se for atleta a tempo inteiro, não dá. Se quiseres atleta a tempo inteiro, não dá. Se quiseres viver da luta, sim, eu fiz isso, né? Eu, em 2015 eu tinha o meu trabalho normal, estava a chegar o momento tinha de decidir ou é uma coisa ou é outra, e abdiquei do trabalho, comecei a dar aulas a tempo inteiro e a ser atleta a tempo inteiro. Se levas uma vida folgada, não levas, mas é uma opção de vida e se é isso que queres fazer, tipo, arrisca. Olha, há muitos atletas que agora, na tentativa de vender mais, principalmente pay-per-views e chamar a atenção, usam o trash talk até de uma forma exagerada. Isto é, o trash talk sempre houve as picardias, principalmente no boxe. Entretanto, chegou aqui a um pico com o McGregor no MMA, em que colocou o trash talk nas bocas do mundo. E agora há muito miúdo também a querer fazer trash talk. Eu sempre te vi a ser extremamente educado e extremamente tranquilo, nunca foste dessas coisas, mas tu és fã ou não do trash talk? Eu não sou fã, principalmente no boxe, né? Mas eu também sinto que há um público diferente para esse tipo de situações, né? Por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos são um público muito mais adito a essas coisas do que, por exemplo, no Reino Unido, etc. Fazem ali aqueles face-off um bocadinho mais agressivos, mas pouco passa disso. Agora nos Estados Unidos aquilo é uma novela inteira até ao dia do combate, porque aliás acho que é mesmo isso, que é o público americano vive disso e vive a modalidade dessa forma, então referindo aquilo que estávamos a falar há pouco, se eles vendem dessa forma, os atletas têm de se propor a dar a imagem dessa forma também, né? Exatamente. Minha opinião é assim, eu gosto de um bocadinho de trash talk, mas depende muito da natureza do atleta. Por exemplo, eu nunca fui um atleta de falar, não gostava. Não, sou um atleta educado, fui educado de uma forma marcial, sou um atleta educado. Se me provocarem, eu sou capaz de responder, mas nunca falta ao respeito a alguém ou a chamar nomes a alguém,
porque marcialmente isso é uma falta de respeito e eu nunca fui assim. Não gosto. Então às vezes estou a ver dois atletas a fazer trash talk e acho engraçado, mas depois aquilo começa a passar da medida. E começando a passar da medida, diz assim, aí já está uma palhaçada, uma novela, e já não... Sim, depende do público, né? Há povo que gosta mais disso, há outros que menos. Yeah. Olha, situação do humor, durante uma situação engraçada que tenhas passado, vivenciado, relacionado com desportos de combate, balneários, as tuas andanças pelo mundo, que nos possas contar. Não tem assim uma que assim que eu identifico muito como com com um humor muito grande, mas se calhar talvez, por exemplo, eu lutei com o Hugo Mota, com o Faísca, que infelizmente já não está connosco. Lutei com ele 2 vezes e a primeira eu lutei com ele em 51 quilos porque eu ia ao campeonato do mundo nesse mesmo ano e então estava a fazer um teste nessa categoria para perceber como é que conseguiria suportar essa divisão. E na prova seguinte, acho que foi a Taça de Portugal, eu voltei ao meu peso normal, que era os 54, e ele também foi os 54. E ele depois no final, com o seu jeito, né? Com o bom humor nortenho, a dizer, foda, mas tu andas-me a enganar, vais no 51, eu apanho, eu venho para os 54, apanho, mas o que é que... tipo, nessa jeito de brincadeira, isto dito por ele na altura, né, que tenha sempre um sentimento especial e uma intenção muito verdadeira. É mais curioso assistir na altura, por isso talvez tenha sido a situação mais Yeah. curiosa. O homem já pensava que tu andavas a persegui-lo. Desculpa, eu sei que é humor, mas só voltando, que eu não conheço. O não está mais conosco. Faleceu. Já faleceu. É um jovem que já faleceu da modalidade, infelizmente. Pronto, Pedro, muito obrigado. Antes de mais, quero que tu deixes aqui o nome da tua academia, as redes sociais e o local da tua academia, que é para o pessoal poder ir lá bater à porta. Claro. Então o meu ginásio chama-se Vitória Nobrarte, está localizado na Praça de Espanha, em Lisboa. As redes sociais também são iguais, Vitória Nobrarte. Sigam, deixem o like e também partilhem aí esta notícia, porque este podcast, esta entrevista, porque ajuda também aqui a crescer este vosso canal de informação e quem ganha também somos nós, não é? Porque esta informação, se não for passada por vós, não chega aos praticantes, aos apoiantes, àqueles que gostam de ouvir algumas histórias da modalidade. Por isso, um obrigado também pelo convite. Perfeitamente merecido, muito merecido. E o nosso objetivo mesmo é desmistificar e as pessoas conhecerem um bocadinho, neste caso particular, conhecerem um bocadinho do trajeto do Pedro Matos, do trajeto depois do number one, como atleta profissional, da sua vida desportiva e da sua vida pessoal também, porque muitas vezes fica esquecido que por trás do lutador tem uma pessoa, tem um ser humano que também sofre, que também tem família, dificuldades na família e dia a dia, isso é que é o importante. Daniel, não sei se estás muito perto da Praça de Espanha, depois dá uns treinos, se calhar estás a precisar. Não fala isso, estou no modo descanso. Mas estou perto. Só uma dúvida, Pedro, apenas boxe na vossa academia ou já abriu para algumas outras modalidades? Nós temos só boxe e kickboxing. Só luta em pé, boxe e kickboxing. Pessoal, apareçam na Vitória Nobrarte, vão lá ao Instagram seguir também, seguir o Pedro Matos e seguir a página da academia também. Por nossa parte, novamente, muito obrigado. Triplo C, curta, comente e compartilha, que é muito importante, somente no YouTube. O pessoal tem-se esquecido
de seguir no YouTube. E nós temos agora um novo número para atingir. Temos que atingir 1000 seguidores no YouTube. Por isso, vamos lá. Estamos em 900, precisamos de mais 100 cliques lá para seguir, para ajudar. Acima de tudo, para ajudar os atletas, ajudar as nossas artes. E, pessoal, muito obrigado e façam um favor de ser felizes. Obrigado, Malta.